Então, pessoal, o nosso assunto do provão, ele é bem simples, ele é bem prático, certo? Trata-se da formação do passado nos verbos regulares. Então, todos vocês sabem que nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Então, quando nós falamos de verbos regulares, nós estamos falando de verbos que são mais fáceis de se conjugar, certo? Por quê? Porque a forma desses verbos, ela não vai mudar. Então, são verbos que são mais simples e são mais fáceis da gente conseguir conjugar. Então, nós vamos usar o passado simples dos verbos regulares e dos verbos irregulares quando a gente quer falar de algo que aconteceu num determinado momento do passado, que aconteceu e já acabou, ou seja, que não permanece acontecendo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, se eu pudesse traçar assim uma linha reta, certo? Aqui na frente eu teria o futuro, aqui eu teria o passado, e bem aqui no meio, certo? Bem aqui no meio, eu teria o meu presente. Então, quando eu falo de um verbo no passado simples, eu estou falando de uma ação que aconteceu aqui, ó. Aconteceu aqui, no passado simples, e ficou no passado simples. Ou seja, ela aconteceu e acabou, certo? Ela aconteceu nesse exato momento e acabou. Então, eu uso o passado simples para falar de uma coisa que aconteceu e acabou no passado, certo? Ela não continuou até o presente, ela não vai continuar até o futuro. É uma ação que aconteceu e, pam, acabou, certo? Então, é para isso que eu vou usar o passado simples. E no passado simples, pessoal, existem algumas maneiras de que eu consiga conjugar os verbos regulares. E temos 3 regras básicas, certo? A primeira dessas regras é a seguinte: quando o verbo ele termina com Y e antes dele vem uma consoante, eu elimino o Y e acrescento IED no lugar daquele Y. Então, vejam, verbos regulares que terminam em Y precedidos de consoante, o que é que eu faço? Eu elimino o Y e acrescento no lugar do Y o IED. Por exemplo, o verbo to study, que é o verbo estudar. O verbo to cry, que é o verbo chorar. O verbo to carry, que é o verbo carregar. O que é que eu fiz aqui? Eles terminam em Y, antes do Y vem uma consoante. Então, antes desse Y aqui vem a consoante D, antes desse segundo Y aqui vem a consoante R, antes dessa terceira palavra que termina em Y aqui vem a consoante R. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei o Y e no lugar do Y eu coloquei IED. Então, to study vai ficar studied, to cry vai ficar cried, to carry vai ficar carried, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma frase assim, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vou colocar aqui.
I study English every week. Eu estudo inglês toda semana. Study. Estão vendo? Tá o verbo normal. Study. Se eu quiser passar essa frase para o passado, como é que eu faço? I troco o Y por IED. I studied English every week. Eu estudava inglês toda semana. O que é que mudou da frase de cima para a frase de baixo? Apenas o meu verbo. Eu tirei o Y e no lugar do Y eu acrescentei o IED. Certo? Então, foi só isso que mudou de uma para outra. Essa é a primeira regra. Essa é a primeira regra do passado dos verbos regulares, certo? Nós não estamos falando de verbos irregulares, nós estamos falando de verbos regulares. A segunda regra é a seguinte. E aí, essa segunda regra ela é um pouco mais chatinha, ela vai precisar de mais atenção. Em verbos regulares monossílabos, ou seja, de uma só sílaba, tônicos, terminados em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última letra, eu repito a consoante final e acrescento ED. Por exemplo, to stop. Stop é uma palavra monossílaba, certo? Stop é uma palavra monossílaba. Como é que eu sei, professor, que stop é uma palavra monossílaba? Porque eu não falo ela com pausas. Vejam como é que eu falo. Stop. Stop. É monossílaba. Certo? Stop. Agora vejam como eu falo, por exemplo, a palavra holy, que é a palavra santo. Holy. Holy. 2 sílabas. Certo? Então, stop tem uma sílaba só. Então, o que é que eu faço? Ela termina com consoante, vogal e consoante. Ó. Vejam. T-O-P. Consoante, vogal, consoante. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a última letra e depois eu acrescento o ED. Muita gente tem dificuldade com o inglês por causa disso. Porque diz, tem 2 letras P, tem 2 letras tal, tem 2 letras isso, tem 2 letras aquilo. Justamente por isso, a gente estuda essa regrinha aqui. Por exemplo, consoante, vogal, consoante é monossílabo. Ó, termina com consoante, vogal e consoante e é monossílabo. O que é que eu faço? Eu repito a última letra e acrescento ED. Outro verbo que eu tenho, shop. Shop. É monossílabo, olha. Shop. Eu falo ele de uma vez só. Shop. Ele é monossílabo. E ele termina com o quê? Com consoante, vogal e consoante. A consoante H, a vogal O e a consoante P. Então, o que é que eu faço para passar ele para o passado? Eu adiciono, eu repito a letra P, que é a última letra, e acrescento as letras ED. Então, essa é a regra. Por exemplo, se eu tivesse aqui I stop at the line. Eu paro na linha. Eu paro na linha. Como é que eu passaria essa frase para o passado? Stop. Consoante, vogal, consoante, monossílaba. Repetir o P
acrescentei o ED. I stopped at the line. Eu parei na linha. Então, vejam que é bem simples. É só lembrar, o verbo é monossílabo e termina com consoante, vogal, consoante. Ponto. Já sei que eu tenho que repetir a última letra e acrescentar o ED. Pode cair uma questão como essa na prova? Pode. Só que caso caia uma questão como essa na prova, eu digo, observe os seguintes verbos regulares monossílabos e que terminam em CVC, certo? Então, não esqueçam esse termo aqui, ó. CVC. Consoante, vogal, consoante. Tá bom? Então, não esqueçam esse termo. Pode ser que eu coloque alguma questão e diga, observe os verbos monossílabos abaixo, que terminam em CVC, e escreva sua forma no passado. Próxima regra diz o seguinte: os verbos regulares que não seguem as regras anteriores, ou seja, a regra do Y, que antes do Y vem uma consoante, ou a regra do monossílabo, que termina com CVC, ou seja, os verbos que não seguem essas duas regras, eles recebem a letra D se forem terminados em E, ou recebem ED se forem terminados em consoante. Vamos ver aqui, colocar aqui alguns exemplos que não tem no slide, mas que eu acho que são interessantes da gente ver. Por exemplo, deixa eu pegar aqui pegar aqui um pequeno vocabulário. Por exemplo, eu tenho o verbo believe. É o verbo crer, acreditar. Eu tenho o verbo crer, acreditar, believe. Believe é um verbo regular. Ele termina em E. Ou seja, ele não segue nenhuma das duas regrinhas que tinha antes, que eu vi antes. Então, o que é que eu faço? Segundo essa regra que eu acabei de ver aqui em cima, eu acrescento a letra D. Por quê? Porque ele termina em E, certo? Então, eu acrescento D. Agora, por exemplo, se eu tiver um verbo que termine com uma consoante, vamos ver aqui um verbo que termina com uma consoante, o verbo aid, que é o verbo ajudar. Com certeza, em série, em filme, vocês já devem ter visto eles quando estão com a caixinha, assim, com a cruzinha vermelha, dizendo first aids, que é primeiros socorros, certo? Então, aid significa ajudar. Aid termina com a letra D. A letra D é uma consoante. Então, eu vi aqui nessa regra que se o verbo terminar com consoante, ou seja, se ele não segue nenhuma das duas regras anteriores e ele termina com consoante, eu adiciono o ED. No caso, aid vai ficar aided, certo? Então, é bem simples isso aí também. Então, é tudo uma questão, pessoal, de memorização de regras. São essas três regras principais. E aí vem uma pequena atenção que a gente tem que ter. As terminações D, ED e IED, que foram essas que a gente acabou de aprender nas três regras, elas só ocorrem se a frase estiver na forma afirmativa.
Ou seja, se a frase for negativa ou interrogativa, não vai ocorrer essas terminações. O verbo vai ficar normal, como ele estava. Por exemplo, forma afirmativa. Vejam essa forma afirmativa que nós temos como exemplo aqui. Liz studied. Vejam que aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho o verbo study, que é o verbo to study. Certo? Só que aí eu vi que ele termina com Y e antes do Y vem uma vogal, então eu tiro o Y e coloco IED no lugar dele. Então, Liz studied yesterday. Liz estudou ontem. Isso aqui é uma frase na forma afirmativa. Por exemplo, vamos dar um exemplo com os que a gente tem. Deixa eu ver aqui um outro exemplo dos que a gente já viu. Ok, cry. Vamos usar o verbo cry. Esse verbo que está entre parênteses aqui, ele termina com Y e antes do Y vem uma vogal. Então, eu aprendi na minha regra que eu tiro o Y e no lugar do Y eu coloco IED. Então, Peter cried last night. Peter cried last night. Peter chorou ontem à noite. Mas eu tenho também, pessoal, a forma negativa. Na forma negativa, eu vou usar um verbo auxiliar, que é o verbo did. Então, eu peguei aquela frase que estava na forma afirmativa, no outro slide, e passei ela para a forma negativa. 3 coisas mudaram nela. A frase era Liz studied yesterday. O que é que mudou de uma para outra? Eu coloquei o did e o not. E o meu verbo, ele apareceu sem o IED, ele apareceu normal. Só com Y. Então, eu uso o verbo auxiliar. Aqui eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo did. Então, porque eu usei o verbo auxiliar, eu não vou precisar colocar IED depois de study, certo? Ele vai ficar normal. E aqui eu coloquei o not, para dizer que não, para negar. Liz did not study yesterday. Então, vejam, a frase era essa, agora a frase é esta daqui de cima. Lembrem também que as pessoas costumam usar, certo? Se vocês não quiserem usar, não tem problema. As pessoas costumam usar a forma abreviada, certo? A forma contraída. Ao invés de dizer did not, elas dizem did not. Eu indico a vocês, como vocês estão aprendendo, que vocês usem o did not, do jeito que está aqui. Did not study yesterday. Mas se você já tem alguma prática com inglês, pode usar o did not, certo? Então, foi apenas isso que mudou de uma frase para outra. E na forma interrogativa, o que é que eu fiz? A frase, vejam, a frase era essa daqui, ó. Liz studied yesterday. A frase era essa. Qual a diferença dessa para de cima? Eu coloquei o verbo auxiliar did, certo? Eu coloquei o verbo auxiliar did. O meu verbo principal, ele está normal,
sem precisar colocar esse IED aqui. Por que que ele está normal? Porque eu usei um verbo auxiliar, que é o verbo did. Então, aqui eu não precisei colocar IED, tá certo? Então, did Liz study yesterday? Liz estudou ontem. Então, vejam que a diferença é quase nada. Eu apenas coloquei o did no começo e acrescentei um ponto de interrogação aqui no final, e o meu verbo, ele apareceu normal, sem precisar tirar o Y dele. E aí eu tenho duas formas de responder. Eu posso dizer yes, she did, ou eu posso dizer no, she did not. Certo? Sim, ela estudou, não, ela não estudou. Então, são as short answers, são as respostas curtas, certo? Posso dizer sim, yes, she did, no, she did not. Então, vejam, ao invés de eu dizer yes, she studied yesterday, eu vou dizer apenas yes, she did. Eu vou usar o mesmo verbo auxiliar que está aqui, ó, na pergunta. Ou no, she did not. Então, isso aqui também é bem simples. Aí vem uma lembrança, né? Um lembrete. Nas formas negativa e interrogativa, nós usamos o verbo auxiliar did e o verbo no infinitivo sem o to. Então, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, eu vou usar o did e o did not. E o meu verbo, eu não vou precisar fazer nenhuma mudança nele, certo? E aí nós temos 3 advérbios que são muito usados no passado. Yesterday significa ontem. Last night significa noite passada. 2 weeks ago, que significa 2 semanas atrás, certo? Eles podem aparecer nas frases. Geralmente, no passado simples, os verbos eles vêm bem acompanhados de advérbios. E esses advérbios, eles nos auxiliam no nosso estudo, certo? Eles nos auxiliam quando a gente vai formar frase.